Pronto, tá gravando. Então, boa noite a todos e a todas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas. Eu sou um dos professores de física. Nós temos uma equipe de professores de física, o professor Mega, o professor Fabão, Pablo. E tivemos um problema da aula para vocês não perderem esse horário, tá? Então, vamos trabalhar algumas questões de física, que eu tenho aqui uns arquivos guardados dos anos anteriores e vamos ver se sai alguma coisa. Deixa eu colocar para apresentar minha tela. Eu vou... Imagino que todos estão vendo minha tela agora. Sim, professor. Eu vou mandar uns links aqui. Deixa eu ver se eles estão funcionando. Se vocês não tiveram aula de... Sim? Estão me ouvindo? Ainda não, professor. Não? Tá, eu tô com som um pouquinho. Acho que agora pode falar se ou escrever, enfim. Não, a gente ainda não teve física. Tá, então vamos ver sobre mecânica. Vou mandar esse link aqui para vocês aí no chat. Tem um resumo aqui de cinemática. Trabalhar esse conteúdo inicial aqui, que é simples e cai bastante no Enem. Né, porque eu daria aula só daqui a um mês, eu acho. Então, eu não atualizei esses arquivos. Mas são questões do Enem. Aqui tem, inclusive, vocês estão vendo minha tela, né? Tem um ano, tem até 2020, eu acho. Vou colocar também esse link para vocês acessarem. O ideal seria colocar o arquivo em PDF. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo. Sobre o compartilhamento dele. Tá, como leitor. Então, eu acho que vocês vão conseguir acessar esse material também, se quiserem acompanhar separadamente. Deixa eu só verificar se esse outro link também vai abrir para vocês, caso vocês acessem. Tá disponível. O procedimento que eu faço para verificar é abrir uma janela anônima, que aí se abriu aqui na janela anônima, que não tem nenhum e-mail meu logado, significa que vocês também resume questões. Eu vou resolvendo, escolhendo algumas questões aqui, resolvendo e falando sobre a teoria ao mesmo tempo, tá bem? Então, nós separamos aqui algumas questões. Deixa eu pegar essa aqui, botar a tela cheia. Ou melhor, eu vou copiar ela. Arquivo aqui de desenho, para ficar mais fácil de trabalhar.
parte, vou copiar a tela aqui. Separei aqui, fica melhor de observar. Vou dar um pouco de zoom. Essa questão diz o seguinte: 2019 Enem regular. Nesse arquivo, que eu passei link para vocês das questões, vocês vão ver que no cabeçalho das questões vai dizer PPL. O PPL é a prova que é aplicada para pessoas com privação de liberdade. Eu acho que é esse o significado. Pessoas que estão presas, né, no sistema prisional. Então, esse é o PPL. Não sei se você sabe, mas tem geralmente essas duas aplicações, pelo menos por ano, né, do Enem, que é a prova regular, que suponho que todos vocês irão fazer, e também para prisioneiros, que a sigla é PPL. Então, a elaboração das provas é muito parecida, né? O grau de dificuldade, elas é a princípio para ser o mesmo Enem. Então, vale a pena, quando for pesquisar questões, procurar os dois tipos, né? Os dois tipos estão no site do INEP, que é o órgão do MEC responsável pelo Enem. Colocam provas, Enem, lá no Google, vai aparecer essas duas opções. Bem, então essa questão aqui fala o seguinte: na madrugada do dia 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui, cidade do Rio de Janeiro, entraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico, nessa região aqui, oceano entre as Américas e a Europa e a África. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Então, olhando aqui essa figura, né, que ele mostra ali, da referência, ele pede o seguinte: de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Então, repare que ele pede aqui sobre a velocidade angular. Terra. Aqui uma destacada. Desculpa que eu estou gripado hoje. Baseado só no texto e na imagem, que ele mostra aqui o sentido de rotação da Terra, da esquerda para a direita. Baseado no texto, como é que vai ser essa velocidade angular? Vai ser igual à da Terra e no mesmo sentido de rotação na Terra. Então, sobre a entrada do foguete na superfície, primeiro na atmosfera e depois na superfície, né? A colisão com a superfície. Letra B, essa velocidade ela foi superior à velocidade de rotação da Terra, mas no mesmo sentido. A letra C, a velocidade angular era inferior à da Terra e no sentido oposto. A letra D, igual à da Terra e no sentido oposto. E a E, superior à da Terra e no sentido oposto. É interessante vocês perceberem que essa é uma questão basicamente de lógica. Os conhecimentos, nem de nenhuma equação, inclusive, de física. Então, tem algumas provas do Enem, isso deve acontecer com matemática também, que tem muitas questões que
você consegue tentar resolver na intuição apenas, sem precisar de grandes conhecimentos. Tentar entender bastante bem o enunciado do problema. Alguém tem alguma sugestão de resposta correta? Se quiser colocar no chat ali, vou colocar agora. Não, ninguém respondeu, mas estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo, professor. Letra E, talvez. Então, a Júlia era a letra I. Vou colocar uma flechinha aqui só para indicar que foi uma sugestão dada. Então, vamos aos fatos-chave que ele relata aqui no enunciado, que são importantes. Então, entrou na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Bom, ela foi acima do Rio de Janeiro e caiu no oceano. Bom, para ela ter passado acima do Rio de Janeiro e ter caído no oceano, só pode acontecer isso se ela tiver entrado, e considerando o sentido de rotação da Terra, isso só pode acontecer se ela veio nesse sentido, né? Então aqui é o sentido que veio o foguete. Concordam? Que aí passou sobre o Rio de Janeiro, sobre o município, e caiu no oceano. Porque se viesse do lado contrário, para bater no oceano e no rio, só que colidisse no oceano, na água, e depois fizesse a marrequinha, né? Na água e caísse na cidade, que não é o caso. Então ele só pode ter vindo dessa direção. Vai ser no sentido igual à da Terra. Já excluímos a letra A, está certo, né? Igual à da Terra. A letra B, a C e a E. Então, sinto muito para quem respondeu ali a letra E. Ok? Então, sobrou a letra A e a letra D, que é o sentido da entrada do foguete, é o mesmo sentido de rotação da Terra. Né? Seria o contrário se ele viesse daqui, né? Não, desculpa, aqui não é o sentido, é o. Deixa eu marcar. Na segunda afirmação. Então, é no mesmo sentido. Então, a letra A mantém, a B também. O que está oposto é que a gente vai desprezar, tá? Então, a letra E também aqui está sentido oposto. Vamos manter apenas o que diz a resposta, a alternativa, que diz o mesmo sentido de rotação da Terra. Agora, em relação ao valor da velocidade, igual à da Terra ou superior à da Terra? Letra A ou letra B? O que vocês acham? Para acontecer o que ele indicou aqui no enunciado. A Sofia Carine, acredito que seja a letra B, professor. Letra B. Muito bem. Letra B é a resposta correta. Tá, obrigado por indicar ali o chat. E é isso. Percebam como é uma questão simples, né? Após entender o que está acontecendo, ele marca aqui no mapa, para vocês entenderem que para cair no mar, aqui no Oceano Atlântico, e ter passado no Rio de Janeiro, então só tem essa opção de trajetória. Ela não pode ter vindo do outro lado, né? Senão não aconteceria isso. E, como ela está no mesmo sentido de rotação e conseguiu passar pela cidade de Rio de Janeiro e caiu no mar, significa que foi mais rápido do que a Terra, né? Se fosse uma velocidade na direção do Rio de Janeiro, ele ia ficar sempre em cima do rio, né? Se fosse a mesma velocidade de rotação em que ele entrasse na atmosfera, ele ia ficar sempre em cima do mesmo ponto, até cair. Seria uma queda livre, digamos assim. Seria uma queda livre e cairia no mesmo ponto da entrada, ele ia permanecer até cair no solo, tá? Então, como ele teve esse deslocamento, significa que foi uma velocidade de rotação superior, tá certo? Alguma dúvida? Fique à vontade, tá? Não existe pergunta feia. Feio é ficar com dúvida. Não? Então, próximo. Aqui.
depois. Vamos tentar esse aqui tá tão falado os telescópios, né, James Webb, que foi lançado o ano passado para substituir o Hubble, telescópio espacial. Vamos tentar resolver essa que fala sobre o Hubble. Fazer a cópia aqui da captura de tela. Para enxergar nesse caso, se tiver muito pequeno, vocês me avisem, colocam no chat, falem, se não tiver boa visualização, tá bem? A ideia é que todo mundo consiga ler. No meu computador aqui parece que está um tamanho adequado. Tudo bem? Bom, astrônomos, mais uma questão sobre astronomia. E ali pegava um pouco de geografia anterior, né? Então existe bastante essa interdisciplinaridade nas questões do Enem. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble, não é do telescópio Hubble, né? Hubble foi, o nome do telescópio é em homenagem a Edwin Hubble. Acho que é assim que se escreve o nome dele. Edwin, com W, Hubble. Então ele foi um astrônomo que justamente fez foi um dos primeiros que fez essa detecção de que as galáxias, quanto mais distante, há uma tendência de maior. E isso é o precursor da teoria do Big Bang. Tá? Vejam que interessante. Então, Ed Hubble foi muito famoso e acabou emprestando o nome para o telescópio. E criou uma lei de afastamento das galáxias chamada a Lei de Hubble, que afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetro por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec. Repare como tem informações novas que é comum surgirem no Enem. Uma informação nova aqui da velocidade, que é medida em quilômetros por segundo. Geralmente, a unidade de velocidade, vou colocar aqui entre colchetes, é em metro por segundo ou quilômetro por hora, né? Que tem inclusive uma relação de 3,6, de passar um para o outro, né? Passar metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, e aqui do contrário eu divido, mas que não é o caso, né? Eu não vou ter que converter nada, não de metro por segundo para quilômetro por hora. Que é comum nessa área da astronomia, que ele coloca no enunciado. Então, vocês têm que ter esse cuidado para não confundirem com essas que são vistas geralmente em aula. E ele mostra essa nova distância, que é chamada megaparsec, tá? Uma unidade de distância, assim como o ano-luz, para quem se interessa por astronomia, tem essa medida também. Tem esse megaparsec que é comum para medidas muito longas. O mega significa que é milhão, tá? Então, na ordem de milhão de parsec. Essa lei de Hubble, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, famoso H0. E seu valor mais aceito é esse valor aqui, 72 km por segundo por megaparsec. Aí ele explica. O parsec, PC, é uma unidade de distância utilizada em astronomia, que vale aproximadamente, então, um parsec vale aproximadamente 3 vezes. Tá? Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é esse valor aqui. Ó. Então, a velocidade de uma certa galáxia foi de 1.440 quilômetros por segundo, velocidade de afastamento. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a quanto? Então, qual dessas respostas aqui vai ser a distância até a galáxia? Então, vamos voltar aqui no enunciado, já temos algumas informações, a velocidade de afastamento, o valor do parsec,
Vamos ver o que mais que ele diz aqui. A lei de Hubble afirma que a velocidade ela é proporcional à distância até a Terra. Então, a velocidade, o que, que significa, aqui eu vou botar o sinal de proporcional, que é esse, deixa eu ver, então esse aqui é o sinal de proporcional. Então, a velocidade está informando isso para vocês. Então, reparem que isso também acontece bastante, não vou dizer bastante, mas acontece com certa regularidade na prova da matemática. Eles informam uma nova equação para vocês, um assunto novo, no enunciado, que nem sei que de física, e vocês têm que construir, ser capaz de construir essa equação a partir das informações do enunciado. Então, aqui ele fala que a velocidade é proporcional à distância. Vamos chamar um D aqui de distância, tá? Até a Terra, né? Da galáxia até a Terra. E essa distância é medida em megaparsec. Então, MPC. Então, para dizer aqui que é medida em megaparsec. E ele fala que tem uma constante de proporcionalidade. Quando a gente fala que algo é diretamente proporcional, essa grandeza de proporcionalidade vai estar no numerador ou no denominador. Como ele fala que é proporcional, que também é sinônimo de diretamente proporcional, significa que está no numerador. Eu posso criar a equação da lei de Hubble o seguinte: eu tiro esse sinal de proporcionalidade, né, e troco por um sinal de igualdade para resolver a equação que ele pede. Então, vamos criar aqui a equação de Hubble. O V vai ser igual, eu vou ter aqui a distância, e essa constante de proporcionalidade vai estar sempre no numerador, tá bem? Então, essa é a equação da lei de Hubble, bem simples. Velocidade é igual a essa constante h0, multiplicado pela distância da galáxia, tá bem? Então, eu troco o sinal de proporcional pelo h0 ali, que ele chama de constante de proporcionalidade. Vou escrever aqui de novo, h0 multiplicado pelo d, ok? Se por acaso ele falasse, escrevesse assim, ó, ah, é inversamente proporcional, inversamente proporcional à distância. Vamos supor uma outra questão, tá? Em que ele, ao invés de usar só proporcional, ele usa esse termo, inversamente proporcional, nesse caso a distância, ou qualquer outra coisa que tivesse naquele fenômeno, tá? Poderia ser a distância, o tempo, o que for. Então, vamos supor que tivesse uma questão assim, que tivesse inversamente proporcional. Nesse caso, a equação seria assim, ó, o V é igual, eu coloco no denominador, quando é inversamente proporcional, significa que vai estar no denominador da fração. Denominador, tá? Então, eu coloco aqui a distância aqui, no lugar do 1, ou do lado aqui, h0, multiplicado por 1 sobre d. Então, isso aqui significa uma equação em que a distância é inversamente proporcional a... que a velocidade é inversamente proporcional à distância também, então tem que ter cuidado com esses termos, quando só parece proporcional ou diretamente proporcional, é assim, ó, fica lá em cima no numerador, supõe que tem uma fração, né, dividido por 1, fica ali em cima. Quando é inversamente proporcional, aparece aqui embaixo. Eu estou dando esse parênteses aqui porque é comum aparecer esses termos nas provas de física e de matemática no Enem. Bom, então voltando aqui para a questão de fato. E tenho essa equação que eu obtive através dos dados do enunciado, e ele quer saber qual que é a distância, medida em quilômetros, tá bem? Então ele quer o D aqui, ó. E quais informações que eu tenho? Eu sei que a velocidade 2, vou botar em vermelho, né, que eu comecei em vermelho, vou continuar em vermelho. 72 quilômetros por segundo por megaparsec. Desculpa. Como é que eu vou colocar aqui quilômetros por segundo por megaparsec.
igual o H0, desculpa, esse é o valor do H0. Não. Então, isso aqui é bom que eu posso só puxar para o lado aqui, e eu não perco a escrita. Esse aqui é o H0. Então, deixa aqui o igual. O valor da velocidade, tá aqui a velocidade, ó. Que burro que eu fui. 1440. Então, tem que ler com atenção. Mais que eu. O enunciado. Então, velocidade, 1440. Junto à unidade. É importante quando vocês têm uma equação nova, que nem esse caso aqui, colocar junto à unidade, que vocês podem se perguntar, será que precisa converter para alguma coisa, será que não? Isso aqui é uma equação nova, né? Vocês geralmente não estudam no ensino médio. Esse conteúdo, apesar de ser simples, ele não é visto diretamente. Então, a gente tem esses dados aqui para essa equação, multiplicado pela distância, que é a nossa incógnita. Então, ali vezes d, ó. Velocidade, h0 e o d. Bem, então, vamos calcular essa distância. Aqui as unidades já estão em quilômetros por segundo, aqui quilômetros por segundo, então eu não vou precisar converter em nada, tá? Essa velocidade já está correta com as unidades do H0. Eu vou passar, como o 72 está multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo. Se eu quiser, já posso cortar essas unidades aqui, ó. Vou cortar com outra cor. Como aqui tem quilômetro por segundo, agora vou passar o 72 para baixo, e eu vou ter 1440, a distância, né, vai ser 1440 dividido por 72. E essa unidade aqui que é o megaparsec, tá? Repare que ele está embaixo, ele passa para cima ali a unidade, quando passa para o outro lado. Diferente do 72 que passa para baixo, aqui embaixo do 1440. Isso é o valor da minha distância, tá? Aí eu tenho que fazer essa divisão. 1440 por 72. Ela dá mais ou menos... Vai dar mais ou menos 20, porque se fosse 20 vezes, seria 1440, né? Às vezes é bom fazer de cabeça, porque se fosse 20 vezes 10, aliás, 70 vezes 10 é 700. Se eu multiplicar por 2, aqui e aqui, eu vou ter os 20, né? 70 vezes 20, que estava ali em cima. 2 vezes 10, 20. Fica 1.400, tá? Então, isso aqui é mais ou menos... geralmente o Enem arredonda, né? É mais ou menos 20. Essa resposta, 20 megaparsec. Se tu colocar a calculadora, tu não vai ter acesso ali na hora da prova, né? Acesso em casa, e 440 dividido por 20. Deu 62. Tá, então, para ser mais exato, não. 72. Deu bem exatamente. Eu não coloquei... Aqui 72, aqui eu coloquei 70. Poderiam ter me corrigido. Aqui 72, tá. Então vai estar exatamente os 1440. Então deu 20 megaparsec. Só que a resposta, ela está em quilômetros. Reparem que vocês fizeram aqui uma operação, ainda não chegaram na resposta, tá? Porque a distância está em megaparsec. Isso aqui significa 20, quando é mega, significa milhões, 20 milhões. Pode colocar vezes 10 na 6, por exemplo. O mega significa 10 na 6. De repente eu posso colocar uma cor diferente aqui, ó. O mega, em verde, significa vezes 10 na 6.
aquela unidade. Então, se eu tiver 20 megasegundos, é 20 milhões de segundos, né? E 1 milhão é 10 na 6, porque o número 1 milhão, ele é igual ao 10 elevado na potência 6, eu conto 6 zeros, tá? Então, por isso que o megaparsec vai ser 20 milhões de parsec. O mega é um prefixo que eu uso com qualquer unidade, seja distância, segundo, tempo, qualquer coisa. Só que ainda não chegamos na resposta, porque ele quer em quilômetros, tá? Ele deu aqui uma indicação, ó, que em astronomia, 1 parsec é igual a 3 vezes 10, ele quer a resposta em quilômetros. A relação de quilômetro para metro, de metro para quilômetro, eu tenho que dividir por 1000. Então, 1 parsec vai ser igual a 3 vezes 10 na 6, dividido por 1000, para eu ter essa resposta em quilômetros, tá bem? Então, eu vou ter que fazer algumas conversões agora, e aí vai dar, quando eu divido por 1000, Professor, não oi, seria ali 3 vezes 10 elevado a 16? é isso, obrigado, comi o 1 ali, você perdeu o número 1, você vê como acontece, né? Você está escrevendo um monte de coisa, você não vai ter equação e perdeu um número no meio do caminho. Então, isso aqui vezes 10 na 3. O 1000 é 10 na 3. Quando eu tenho divisão, essa questão é bom para revisar a notação científica. Quando eu tenho, e aqui eu vou apagar essa divisão. Quando eu tenho uma divisão de notação científica, e aqui, quando não tenho nada na frente, significa que é 1, né? 1 vezes 10 na 3, que é 1000. Eu trabalho com os coeficientes, que nesse caso é o 3 e o 1, eles estão dividindo, 3 dividido por 1 fica 3. Vezes, mantém a base, que é o 10, e nos expoentes, eu diminuo o expoente, porque é uma fração, a fração que está em vermelho, né? Então, eu vou reduzir os expoentes. Logo, eu chego na relação que 1 parsec é igual a 3 vezes 10 na 13 quilômetros. 3 vezes 10 na 13. Daí, volta aqui na minha resposta, tá? E eu vou usar uma regra de 3, porque eu tenho que a distância é 20 milhões de parsec, ou 20 vezes 10 na 6, tá? Eu vou copiar aqui, ó. Eu tenho essa relação que a distância, vou voltar aqui no canto, ela é, a minha resposta, né, ela tá 20 vezes 10 na 6 parsec, 20 milhões. Agora eu quero saber essa resposta em quilômetros. Eu uso a regra de 3. Eu tenho que 1 parsec é igual a 3 vezes 10 na 13 quilômetros. E a minha resposta aqui é 20. Aí eu ponho parsec embaixo de parsec. 20 vezes 10 na 6 parsec vai ser x, né? X quilômetros. Lembra de quando, né, uma embaixo da outra. Então, quilômetro, quilômetro, parsec, parsec. E multiplica cruzado. Tudo bem? Agora eu vou chegar na resposta final. X vezes 1x, 1x, né? E 3 vezes 10 na 13. Agora eu vou ter uma multiplicação de números no formato de notação científica. Então, se vocês têm dificuldade em trabalhar com esses números grandes, que geralmente é a notação científica, colocar aqui do lado, a notação científica, ela é muito utilizada para quando eu tenho termos muito grandes ou muito pequenos, né, valores muito grandes e muito pequeno, científica. Dá uma revisada que é importante saber trabalhar com essas operações, multiplicação entre operação científica,
entre notação científica, multiplicação, divisão, potência, todas as operações. Com o que a gente fez em cima na divisão. Eu vou trabalhar com os coeficientes, aqui o 13 e o 20 estão multiplicando, 13 vezes 20, 60, tá? Então eu trabalho com eles, vezes 10. Como eu tenho, aqui eu vou botar em vermelho, uma multiplicação, vou botar um sinal de vezes aqui, uma multiplicação, isso significa que os expoentes eles vão somar entre si. Aqui fica o 13, vou colocar um mais 6, entendeu? Então, por haver uma multiplicação na notação científica, eu somo os expoentes. Se eu tivesse uma divisão, como tinha ali em cima, então eu diminuo os expoentes, tá bem? Agora, isso aqui vai dar x igual a 60 vezes 10 na 19 quilômetros. Se eu não perdi nenhum número aqui no meio. Ó, não tem. 19. Mas vejam que tem um parecido aqui, ó. 6 vezes 10 na 20. Será que é esse número aqui? Depois de toda essa novela? Reparem, esse 6 aqui, ó, 60, desculpa, 60 é um número que é igual a 6 vezes 10, né? 6 vezes 10 é 60. E se eu continuar ali, ó, vezes 10 na 19. O 10, quando não tem nenhum, não aparece nada no expoente, significa que ele é 1. Então, esse número aqui de cima, para eu transformar numa resposta que está lá na alternativa, eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 6 vezes 10 na 1 mais 19. 1 mais 19, que nem a gente fez ali, ó, a gente somou os expoentes, vai ser 20 quilômetros. E essa é a resposta correta para essa questão. Quero que vocês tentem se convencer, porque eu explico aqui, parece muito grande. Mas tentem se convencer, tentem refazer essa questão em casa, se acharem muito complicada, porque ela não é muito complicada. Primeiro, a equação ela é super simples, né? Só que tem um porém, tem que tirar essa equação do enunciado. O enunciado não fala para vocês que é assim. Ele fala que a velocidade é proporcional à distância, e eu tenho uma constante de proporcionalidade, que é o h0. Aí vocês já acostumados com esse tipo de conceito, montam essa equação, beleza. Aí o que ele forneceu? Ele forneceu velocidade, ele forneceu o h0, pronto, agora é só colocar na equação. E na dúvida das unidades, quando coloca na equação, aproveita para carregar junto as unidades, que nem eu coloquei aqui, né? Velocidade em quilômetro por segundo, e o h0, quilômetro por segundo, dividido por megaparsec, e vezes a distância, que é a nossa incógnita. Daí, quando eu carrego assim nas equações, aqui tem quilômetro por segundo, aqui tem quilômetro por segundo, e sobrou o megaparsec aqui embaixo. E quando eu faço a divisão, esse valor que deu 20, ele vai ser em megaparsec, eu tenho que fazer essa conversão de megaparsec para quilômetros, tá? Isso aqui é a unidade de distância, só que é uma distância astronômica para coisas muito longes, como as galáxias. Então, a resposta ali, 6 vezes 10 na 20 quilômetros, tá? Um pouquinho longe essa galáxia, né? Tem que encher o tanque para ir até lá. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma mágoa, alguma lembrança? Não, algum ódio? A constante essa lei de Hubble é bem interessante. Vocês podem pensar num balão para entender quanto mais longe, mais veloz as velocidades. Vou colocar aqui no Google. Ó. Então, vocês podem entender assim, como o exemplo do balão, né? Porque isso aqui explica, contextualizando a questão, conhecimentos gerais por Enem, esse, digamos, é o princípio da teoria do Big Bang. Porque se você percebe que em algum momento da história, então aqui está Hubble lá vendo as galáxias, ele descobre isso, que quanto mais longe as galáxias, maior a velocidade de afastamento entre elas.
tá? Em média, não é sempre assim, mas em média é assim. Quanto mais longe a galáxia de nós, mais distante ela está se afastando, mais rápido ela está indo, ela está nos abandonando. E o que que você faz para cogitar a teoria do Big Bang? Você pensa no passado. Bom, se hoje as coisas estão longe, estão cada vez mais rápido, se afastando, se você pensar no passado, em algum momento estava tudo junto. Tá? Então aqui, esse balão da matéria dessas galáxias estava num ponto só, foi o que se chamou, né, de grande explosão, Big Bang, o início do universo. Tá bem? Só para dar essa contextualizada nesse assunto, que está muito em voga, né, o James Webb, que é o telescópio que foi lançado ano passado, é possível que pegue uma questão nesse sentido no Enem esse ano. Tá? James Webb, que é um telescópio com 2D. Querem pesquisar assuntos extras, né, sobre o conhecimentos gerais. Então, o James Webb tem chamado muita atenção, né, nesse último ano. Várias imagens que a cada pouco têm sido divulgadas, né, que tem uma imagem que foi feita pelo James Webb, que tem outra. Tá bem famoso o telescópio, tá? Um possível tema aí de questões do Enem. Vamos ver mais uma questão aqui. Já é 8h16, a aula vai até 8h30, né? Mais uma questão a gente consegue fazer. Vamos escolher uma aqui. Uma não tão demorada. Essa aqui é interessante. Bem rápido. Deixa eu fazer a captura da tela de novo. Muito bem. Em uma colisão frontal, vou botar um pouco mais de zoom, entre dois automóveis, a força que o cinto exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Aqui tem os gráficos. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Acelerômetro é um nome que se dá a um objeto que mede a aceleração. Simples assim. Acelerômetros. Tá? Então, os bonecos foram ocupados com os acelerômetros. Esse equipamento a aceleração do boneco em função do tempo, como está aqui no gráfico. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade, imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes.
O resultado final está obtido no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, reparem que as condições para esse teste foram mantidas basicamente quase todas as mesmas, né? Que é a massa dos bonecos, simulando as pessoas, as dimensões dos cintos e velocidade antes e depois do impacto. A única coisa que muda é o modelo do cinto, né? 5 modelos diferentes de cinto. 5 cintos. Falem 5 cintos bem rápido. 5 cintos, 5 cintos. E tem um gráfico. Baseado apenas nesse gráfico, ele pergunta: qual deles oferece menor de 4, sendo que cada cinto está indicado aqui pelos pontilhados no gráfico. Aceleração em metros por segundo ao quadrado e tempo em segundos. Mais uma questão que não requer grandes conhecimentos, não precisa de ter nenhuma equação, ela é apenas conceitual. O Enem preza muito por isso, justamente para evitar decoreba, né? Muito fácil aqui, de repente, decorar a equação, V igual a V0 mais A vezes T, deixa eu tirar aqui, né? Igual a V0 mais A vezes T, ou a equação da distância, que é x igual a x0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Pode cair questões que utilizam essas equações, não que vocês não devam lembrar, mas ele preza o Enem justamente por questões que envolvam interpretação de texto, tá? E essa é uma. O que vocês acham? Qual a resposta que vocês acham que causaria menos danos ao boneco e a uma pessoa que respondeu aqui no chat? Ninguém mais respondeu. Ninguém mais quer falar comigo, que triste. Então, falo do online. Se escolher um desse cinto, né, para segurança de você e sua família, qual cinto você escolheria? E te apresento apenas esse gráfico. Então, uma escolha. Eu acredito que seja o 102, professor. 2. Esse aqui. Seria a letra B. Alguém concorda ou discorda do colega? Luiz também acho que é 2. Ela concorda com o colega. Você acha que é o 2? Gostaria de explicar? Está correto a resposta. É 2. Eu vou explicar por quê. Quanto maior o pico aqui, ó, maior a altura máxima, maior vai ser a velocidade, a aceleração atingida no menor intervalo de tempo. Quando a gente quer um movimento mais suave, mais macio no impacto, que é o que a gente preza na hora do impacto, né, que haja que a freada, o carro freia bruscamente, mas o ideal é que nosso corpo não seja parado bruscamente, porque pode causar diversos danos, né, por essa variação abrupta de velocidade, né? Então a ideia é evitar variação abrupta, abrupta de velocidade. Ou seja, o que é uma variação de velocidade? É a aceleração. O ânimo dessa frase aqui. Qual que é aqui, o menor pico vai ser essa aqui, ó. O menor a aceleração atingida, a menor aceleração máxima, né? Porque tem variações de aceleração, começa no zero, e aqui, essa aqui o pico alcança mais ou menos, vamos chutar que isso aqui é 40, aqui é 80, sei lá, 60, ou que mais da metade, 70 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui já alcança um pouco mais, vai ali nos 90. Essa aqui também, todas elas têm um valor de aceleração maior, né? Então, a gente quer um sistema que torne mais suave, ou seja, tenha menos picos, menos valores altos de aceleração. Por isso que a 2 melhor se encaixa nesse cenário. Está claro para todos? Se não estiver, pronunciem-se. Certo?
São 8h24. Talvez mais uma questão. Ver uma de cálculo aqui. Uma de cálculo não tão longa. Hum, Vou ver se esse aqui. Tá, resolver essa aqui. Só um pouquinho, pessoal. Boa noite, professor Alexandre. Só estou terminando aqui uma questão e logo o senhor pode começar, tá bem? Eu vou deixar de repente de exercícios, só começar ela. Tem uma obra de construção civil, me ouvindo, né? Sim. É fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, quilogramas, então a massa aqui, 2,5, de uma altura de 5 metros, a altura a gente pode simbolizar por H, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, então a variação do tempo, 0,5 segundos. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do objeto. Desculpa, maior que o peso do tijolo. Essa força impulsiva que ele coloca aqui. Suponha que a aceleração gravitacional seja essa aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, o G, né? Ele aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que escrever segundo elevado a menos 2, e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Qual que é essa força impulsiva média? Gerada por esse impacto equivalente ao a média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais, tá? Então é isso que ele quer perguntar, que ele quer que vocês respondam. Quanto que vai ser? E daí eu tenho a equação que o impulso é igual justamente a essa força, que ele chama de força impulsiva média, vezes a variação do tempo, tá? Então, o I é igual ao impulso. Eu vou usar isso aqui para... Vai ser uma das equações que eu vou usar. Ele dá a altura, o tempo está aqui,
e a força média vai ser a minha incógnita, né? Vou ter que comparar com o peso de cada tijolo. O peso vai ser, o peso eu vou usar com letra maiúscula. O peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, então o peso de um tijolo vai ser igual a 2,5 multiplicado pelo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso de cada tijolo é 25 newtons. Unidade de peso é igual a unidade de força, que é newton. Então, eu vou ter que calcular essa força média e comparar com o peso de 25 newtons, né? Ver quantas vezes vai ser. Desculpa. Então, um outro detalhe, eu achar o impulso aqui nessa equação, tá? Como é que a gente vai encontrar o impulso? A gente vai ter que usar uma equação da variação do momento linear. Vai ter que ter uma segunda equação. Então, vamos chamar isso aqui de equação. Ele vai ser, vamos chamar uma equação 2, né? Ele também tem uma outra igualdade, que é a massa do objeto vezes velocidade final menos velocidade inicial, tá? Então, a gente vai precisar de algumas equações aqui. Eu vou te dar como exercício para concluir na próxima aula. De repente, eu coloco a resolução, faço um vídeo, gravo para vocês e coloco no Instagram do cursinho. Porque ainda vou ter que estimar essa velocidade. A velocidade final vai ser zero. Isso aqui é fácil. Porque eu tenho aqui o tijolo, tá? Ele vai cair de uma certa altura, de 5 metros, cujo impacto contra um capacete. Vai cair em cima de um capacete. E quando ele cai em cima do capacete, eu vou ter ali o impacto, e a duração do impacto vai ser 0,5 segundos. Vamos supor que ele 5 metros, quando chegar praticamente no solo, ele colide, né, com o capacete, nesse caso, né, o solo, e vai durar meio segundo. E aí eu tenho que calcular a velocidade quando ele chega aqui embaixo. Tá, eu vou ter que uma terceira equação, isso aqui é a equação 2. Uma terceira equação que vai ser a equação de Torricelli, para me calcular essa velocidade inicial aqui, ó. Tá? Então, a velocidade inicial eu vou ter que usar v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado. Aqui vai ser mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, eu vou ter que usar essa terceira equação para calcular a velocidade inicial velocidade com que ele vai chegar, né, ali embaixo, tá? Então, com essa equação eu calculo a velocidade inicial, com essa equação da velocidade inicial eu cima e eu acho a força média. É uma questão um pouco longa, envolve vários conceitos, e o bom dela para explicar para vocês é justamente porque envolve vários conceitos, né? Mas realmente ela demora um pouquinho para resolver numa prova do Enem. Então, eu vou deixar isso aqui como exercício, e na próxima aula vocês, depois eu posto a resolução, tá bem? Basicamente, vai ter que usar essas três equações. Alguma dúvida, algum comentário, algo que não foi muito claro? Não? Então, pessoal, é isso. Peço desculpa pelo inconveniente, né, de atrasar essa aula. Tivemos um problema de comunicação com a professora e vou parar aqui a apresentação. Agora vocês vão ter o professor Alexandre. Ele está nos ouvindo, professor Alexandre? Oi, boa noite. Já estou aqui. Eu vou parar aqui a gravação para a gente iniciar uma nova gravação na aula do professor de Geografia.